Olá pessoal, boa noite, boa noite. Deixa eu escrever boa noite aqui. Hoje eu tô testando aqui umas máquinas novas. Boa noite. Opa, não, boa noite, boa noite. Aí, garoto. Deixa eu ver se tá muito claro, né, gente? Bora lá. Acho que agora vai, né? Deixa eu desativar o flash. Acho que agora vai, né? Bora lá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos testando aqui umas máquinas novas, um maquinário novo. Aí, deixa eu ver aqui. Aí, garoto. Testando aqui algo novo. Deixa eu vir aqui. Bora lá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Aí, agora sim, ó. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aí. Aqui nós vamos entrando nos comentários para a gente. Pessoal, boa noite. Boa noite. Opa. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, pessoal. Esperar o Facebook notificar o pessoal. Bora lá. Bora lá. Curtir, vamos fazer aqui ao vivo. Espera aí um pouquinho, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Grupo Drivers. Bora lá. Boa noite a todos. Vamos ver se aqui eu consigo ver aqui os nossos comentários. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ir vendo aqui. Boa noite. Pera aí, gente. Comentários. Agora sim. Pera aí, pessoal. Boa noite. Deixa eu tirar aqui o som. Aí, meu povo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Deixa eu ver aqui. Seja bem-vindo. Agora sim. Os comentários vão saindo na hora aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Já temos algumas. Isso, garoto. Boa. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui ao vivo. Vou esperar só virar 8 horas em ponto. Hoje nós estamos ao vivo aqui para minha página do instrutor Carlos Rabelo. Boa noite, Edjaldo Santos, né? Boa noite, garoto. Boa noite. Estamos ao vivo aqui para a página Instrutor Carlos Rabelo. Nós estamos também ao vivo com o pessoal lá do Portal do São Lucas, né? Também. Que alguns comerciantes também estão aqui com a gente, né? E olha só, pessoal, a gente vai falar com vocês aqui hoje, olha só, tô trazendo aí um bate-papo bem bacana, que é o poder do bom atendimento ao cliente, olha, ou seja, o poder da comunicação na empresa de pequeno, grande porte. Olha só, quando a gente fala em pequenos portes, empresas, né, pessoal? Para aqueles que têm negócio, para aqueles que têm aí, para aqueles que estão vendendo hoje, o que tá na moda é o morango do amor, né? Para aqueles que vendem morango do amor, para aqueles que têm um pequeno, um pequeno, né, um pequeno comércio, né? E vai ser um bate-papo bem legal, um bate-papo aí de 1 horinha, né? Eu vou deixar aqui, vai ficar aqui salvo e também vou jogar lá pro meu canal do YouTube. Olha só, gente, hoje nós temos aí. Quem é que já não foi num comércio aí, numa padaria, comprar alguma coisa e se sentiu aí maltratado, né? Falou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e não foi correspondido, né? Então acho que bastante gente já deve ter acontecido isso, né, gente? Deixa eu só ir compartilhando aqui, peraí. Quem é que já não aconteceu isso, né? De você ir num lugar e ser maltratado. Maltratado assim, de você chegar num local aí, for fazer um pedido, ou numa padaria, ou num comércio, né? E simplesmente a pessoa, você
não falar um bom dia, né? Eu garanto para vocês que hoje é o que mais nós temos aí de pecado no comércio. É muito comum hoje você ir no mercado, né? Ir comprar alguma coisa e às vezes não ser bem tratado, né, gente? Não ser bem tratado aí. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Mônica Rogério, né? Não sei qual dos dois estão aí, então vou falar logo os dois, né? Sejam bem-vindos aí, né? Quem é de vocês aí que já não foi aí num comércio, ou não foi em algum lugar perto da sua casa, né? E comprar alguma coisa e não se sentiu, aquele atendente vem falar com você, não é muito recíproco, né? Não é muito educado. E aí você fala assim, meu Deus, eu tô vindo aqui comprar um pão ou comprar alguma coisa e o mínimo que a pessoa poderia ser é um pouquinho mais educada, né? Às vezes você fala, né, bom dia, a pessoa, ah. Pois é, olha só, gente, nós temos aí, nós temos muitas empresas aí, principalmente essas empresas de médio e grande porte, que aí é o Rogério da Nova Farma. Ô, grande Rogério, agora eu sei quem que é. Fala, Rogério, você tá bom, meu velho? Como é que você está? Né? Grande Rogério aí, meu parceirão aqui da Nova Farma. Grande Rogério, seja bem-vindo aí, Rogério. E olha só, quem é que já não foi? Aí, Francisco também tá aqui com nós. Fala, Francisco, boa noite. Como é que você está, meu brother? E aí, hoje nós temos empresas aí de médio e grande porte, gente, que gasta aí muito dinheiro, investe muito dinheiro em treinamentos aí voltado para funcionários, para o funcionário aprender a tratar o cliente, né? Eu, por exemplo, eu tomo café numa padaria perto da minha casa e eu sei que nem é o melhor preço, né? O pão e o café que eu tomo sempre é mais caro. Mas só o fato de você ir lá, ser bem atendido, né? Os atendentes vêm, brincam com você. Como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Vai aquele pãozinho na chapa, vai aquele, né? Aquele pedido de sempre. E aí você sabe que aquele comércio não é o mais barato, mas você acaba indo só pelo tratamento, né? Só pela forma da pessoa que está te atendendo ali falar bem, né? Então hoje nós temos esse grande pecado nos comércios em gerais, né? Eu vira e mexe aí, eu aprendo com isso daí, né? O Rogério escreveu aqui, ó, aprendendo sempre com meu grande amigo Carlão, conhece muito, grande Rogério aí, parceirão aí, obrigado, cara, obrigado. O Rogério, por exemplo, ó, ele, para vocês terem ideia, ele ele é um dos farmacêuticos lá da Nova Farma, perto da minha casa aqui, né? Você vê, eu nem sei se é mais barato os remédios lá ou não, né? Mas eu não compro em outra farmácia pela educação, pela forma do que eu sou atendido lá, né? Você vê, toda vez que eu vou lá, o Rogério, a Ana, sempre muito bem educados. Se não tem o remédio, eles vão procurar nas outras unidades. Isso faz a grande diferença. Tanto é que eu já tenho o WhatsApp do Rogério, eu já mando, Rogério, eu tô precisando de tal remédio, né? Você vê, quase nem pergunta o preço. Então, essa é a forma de tratamento, né? A gente acaba sendo bem tratado. O Marião, o grande Mário aí, meu parceiro aí, o instrutor também muito renomado aqui, meu parceiro aí de cursos aí, então, olha, para vocês que querem fazer curso aí no transporte, é só procurar meu amigo Marião lá, que tá sempre junto com nós aí, né, Marião? Então bora lá, gente, que já deu 8 horas, né? Conforme combinado, a gente vai ficar com a live salva também no canal do YouTube. Então quem chegar depois, né, vai pegando aí, né? Vocês vão ver que eu tô no computador também aqui, gente, para poder ver os comentários aqui, porque demora às vezes para chegar aqui, né? O César Santos, boa noite, meu amigo, grande César, seja bem-vindo, meu amigo. Então bora lá para aquela conversa. E aí, pessoal, a gente vai conversando aqui. Qualquer coisa que vocês vão tendo aí, vão escrevendo aqui nos comentários, que à medida do possível a gente vai lendo, né? Vai tirando dúvidas aí.
E a única coisa que eu vou pedir para vocês aí que estão aí comigo, né? Compartilhe aí essa live para que a gente consiga falar com mais pessoas. Isso é um defeito que nós temos no comércio hoje, pessoal. Seja lá no transporte, seja lá no ramo da farmácia, seja lá no qualquer tipo de comércio. Hoje, pessoal, nós estamos aí muito pobre em atendimento. E hoje, o grande segredo, eu falo aqui por experiência própria, que hoje o comércio, às vezes, não decola. Às vezes as pessoas abrem alguma coisa particular, uma vendinha de perfume, né, algo parecido, e acaba não decolando. Por que, gente, não decola? Muitas vezes o cara vai em tudo, né? Olha, ali é legal, aqui é legal, o marketing é legal, e muitas vezes ele esquece do principal, que é a forma de atendimento ao cliente, gente. E olha só, a forma de atendimento ao cliente, pessoal, é o que mais a gente precisa aí hoje no comércio, né? Seja lá o seu comércio for de pequeno, grande, médio porte, né? Então hoje posso garantir para vocês que o grande pecado que nós temos aí nos atendimentos aí é a forma. O Mário, por exemplo, aqui eu vou dar uma. O Mário, por exemplo, ele tem uma escola de cursos, né? E ele acaba vendendo bastante curso pela forma, né, que ele faz. Ele atende os alunos. Até tem aluno que nem é da escola dele, é de outras escolas, que acaba vindo para ele perguntando alguma coisa, né? Ah, eu queria saber como é que eu faço para consultar o meu Renasce, como eu faço para isso. Ele vai lá e ajuda o cara e acaba ganhando o cliente, né? Isso você aprende a tratar as pessoas, você aprende, né? Hoje eu tive aí, por exemplo, ontem um péssimo exemplo que eu falei, eu preciso fazer uma live, que não é possível, né? Tantos comércios aí tentando sobreviver. Por exemplo, tem lugares aí que você vai ver padaria, você vê aí 30 padarias, duas, três padarias no mesmo bairro, né? Até mais, né? E você fala assim, não é possível, cara. Como consegue ter tanto comércio e sobreviver, né? O que sobrevive, pessoal? Sobrevive aquele que sai na frente, aquele que sabe tratar cliente, né? Aquele que sabe aí dar um feedback, aquele que sabe chamar atenção. Por isso que o tema da nossa live hoje é o poder da comunicação, né? Então vamos começar lá, gente? Bora lá. Olha só. A importância do atendimento, gente. Lembrando que essa live vai ficar salva também no meu canal do YouTube, Instrutor Carlos Rabelo, tá? Olha só, o cliente é a razão da existência da empresa. A gente tem que entender que quando a gente abre um comércio, pessoal, seja lá qual for o comércio, pode ser pequenininho, pode ser grande. O Kleber está falando assim, ó, estou fazendo uma mudança de categoria para D. Estou querendo uma mudança da minha vida e escolhi ser motorista. O que você me orienta? Já já nós vamos. Já já falo com você, tá, Kleber? Deixa eu só focar aqui no assunto. Já já a gente já conversa sobre isso daí, beleza? Prometo aí. E olha só, pessoal. A importância do atendimento, né? O cliente é a razão da existência da empresa. Então, muitas vezes, não adianta uma empresa fazer um marketing, você entrar no site da empresa, aquele site maravilhoso, né, com o QR Code que você escaneia, já entra lá no feedback da empresa, e papapá. Se o atendente, se a empresa que atende o cliente ali não tem empatia, não tem vontade de atender, não tem vontade de trabalhar. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave, né? Então a empresa precisa sim investir muito naquela pessoa que está ali atendendo, né? Como no caso aqui no transporte, a gente precisa o quê? A empresa precisa investir no motorista, para o motorista é o canal, né? É ali a primeira pessoa que vai ser atendida, né? Bora lá. O Mário tá falando que estamos com 5 grupos no WhatsApp para vagas de relacionamento. Grande Marião, tamo junto aí. Olha só, um bom atendimento fideliza e traz retorno. Então lembrando, gente, toda vez que você atende um cliente legal, toda vez que você é educado, toda vez que você
pergunta ali, tenta entender o que o cliente está querendo, você fideliza ele, né? Você acaba fidelizando e muitas vezes, pessoal, esse cliente nem vai procurar o mais barato, né? Ele nem vai procurar o mais barato porque ele já sabe que tudo que ele precisa tem ali, né? Por exemplo, vocês viram falando agora do Rogério. Eu nem sei se a farmácia que ele trabalha é a mais barata, né? Mas pela educação eu acabo comprando lá e resolvendo todos os meus problemas lá, né? Então, olha só, para vocês que têm um pequeno comércio, um pequeno, um grande, o tamanho é o que menos importa. A gente precisa aí saber fidelizar o cliente, beleza? Olha, um bom atendimento fideliza e traz retorno. Por quê? Porque aquele cliente, ele vai chamando o outro. Olha, vai lá, por exemplo, eu tenho um grupo aqui, que é um grupo do bairro aqui que eu coloco um monte de gente que tem pequenos comércios, que chama Portal de São Lucas. E ali tem as trocas, né? Um vende ali, outro vende aqui, outro vende. Eu vendo Morango do Amor, o outro. Eu vendo perfumes, eu vendo Natura, eu vendo Boticário, papapá. E aí são pequenos comércios, mas que as pessoas precisam saber tratar, né? Porque se você não tratar bem, o que acontece? A própria pessoa vem ali e não te indica mais, né? Hoje o feedback negativo é muito rápido, gente. Ele é muito rápido. Né? Uma pessoa que faz um comentário negativo, ou uma pessoa que fala para uma outra, por isso a gente fala o poder da comunicação. Né? Então nós temos aí a comunicação passiva e ativa. Né? Ativa, ela é maravilhosa, porque ela começa a passar adiante, as pessoas começam aí a falar do seu comércio. Né? E aí você começa a ser conhecido, a ganhar cliente. Muitas vezes tem cliente que nem... Vamos dar o que está na moda hoje? É o morango do amor. Né? Todo mundo quer comer o tal do morango do amor. Né? E aí, quantas empresas, aí, quantas padarias, quantas pessoas não estão fazendo o tal do morango do amor para ganhar o seu dinheiro? Né? Agora, quem é que está se dando bem, gente? Aquele que atende bem o cliente, aquele que faz aí um produto bacana, um produto bonito, um produto que chama atenção, um produto gostoso, né? Então, quando a gente fala aí de atendimento ao cliente, a gente precisa saber isso daí, né? E olha só, o cliente satisfeito, ele gera propaganda gratuita, indicação, é o que eu falei para vocês agora, né? Atendimento ruim afasta e gera má reputação. Então vocês podem ver que toda vez que você está numa rodinha aí, que você fala assim, olha, tal empresa faz isso. Aí você pode ver que sempre tem um que fala assim, mas ali eu não gosto. Porque ali você vai, os atendentes parecem que tá com cara feia, né? E hoje, gente, é muito importante isso daí e é muito preocupante para você. É muito preocupante de você ver como muitas pessoas que têm comércio estão despreparadas com os seus funcionários, né? Porque muitas vezes o funcionário ali, ele é humano, a gente sabe disso, né? Mas como que você quer ser tratado? Né? Então, toda vez que você vai tratar um cliente, você tem que saber como você gostaria de ser tratado, né? Bom, eu sou instrutor, gente, e eu faço aí centenas de testes durante o dia na empresa onde eu trabalho. E eu acabo sendo totalmente diferente. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Então, quando eu vou fazer um teste ali, eu normalmente o que eu faço? Eu tento ali deixar o candidato ali tranquilo para ele fazer um bom teste, né? Eu converso com ele para ele não ficar nervoso, né? Acabo fazendo aquela amizade, né? Para que toda vez que ele tiver um péssimo atendimento, ele lembra, olha, não é todo mundo, porque eu passei com aquele instrutor Carlos e ele foi muito bem, né? Então isso gera para você o que? Um feedback legal, né? Olha só, deixa eu ver aqui, o César está falando assim, essa live é boa para alguns empresários que eles entendem que seu primeiro cliente é o seu colaborador. Aí o tratamento do seu cliente vai ser fidelizado. Verdade, César. Olha só, Mônica, o Rogério, né?
No meu ramo aqui é drogaria. O produto é o mesmo. Realmente não tem o melhor preço. Negocio o que consigo, mas primordial é resolver o problema do cliente, né? Tendo que resolver, ele tenta resolver no máximo. Rogerão é gente boa demais, né? O Kleber tá falando, eu trabalhei em uma peixaria no Tatuapé. O cliente queria levar uma tilápia e eu fiz ele levar um salmão de 5 quilos. Então, olha só, gente. Para vocês terem ideia, olha só como que funciona, né? Eu estou vendo aqui o relato do Kleber e do Rogério, né? É aquele negócio, gente. Um cliente, a gente tem que entender que não é assim, o cliente sempre tem razão. Não é assim que funciona. O cliente não tem sempre razão, né? Ele precisa do básico, é ser bem atendido. É claro que nós temos clientes também, que seja lá qual for o ramo, tá, gente? Por isso que eu fiz uma live aqui bem. Estou convidando o pessoal que me segue, das páginas aqui do bairro, né? Justamente para a gente poder aí tratar com o tipo do comércio, né? E olha só, a gente sabe que o cliente, nós temos clientes aí que são super chatos, né? Mas nós sabemos que o jogo de cintura, você acaba aí ganhando um cliente ruim e você traz ele falando como se fosse um cliente bom. O Kleber tá falando, desculpa meu teclado aí, esquenta a cabeça não, garoto. Esquenta a cabeça não, que a gente sabe como que é teclado de computador. Às vezes as pessoas me chamam a atenção, né, porque descobriram que eu tô fazendo jornalismo e falam, pô, mas você é um jornalista, né, um futuro jornalista e tá escrevendo errado. Não, cara, é que às vezes a gente, na correria aqui, o teclado acaba arrumando errado, né? Então, bora lá. Formas de tratamento, gente. Formas de tratamento, ó, cumprir inicial. Cumprir, né, inicialmente. Sorrir, né? Sorrir a gente precisa, gente. Com um sorriso ele é cativante. Para vocês terem ideia, eu não tenho esse problema se é homem, se é mulher. Quando eu vejo um sorriso gostoso, quando vou num lugar e sou bem atendido, eu falo assim, nossa, moça, ou moça, esse sorriso que você está me dando, você já ganhou um cliente. Né? Quantos de vocês aí não vão no comércio, né? E são bem tratados, a pessoa com aquele sorriso no rosto, né? Você fala assim, poxa, não é possível, essa pessoa não deve ter problema, né? Mas não é, a gente tem hora que a gente precisa, né? Ah, mas eu vou ficar sendo bem sorrindo aí se quem está ganhando a empresa? Não, gente. A gente precisa parar de pensar desse tamanho, né? Porque o dia que você tratar ruim os seus clientes, que não tiver mais cliente, você também não tem mais emprego, né? Então a gente precisa começar a pensar que é uma pirâmide, né? Que a gente precisa aí da empresa e que a empresa também precisa da gente, né? Tá? Olhar nos olhos, pessoal. Quem aí não gosta de ser olhado nos olhos, né? A gente fala que o olhar nos olhos você passa clareza, você passa verdade, né? Você passa firmeza no que você está falando, né? Então, sempre olhe nos olhos das pessoas que você está atendendo, das pessoas que você, seja lá qual for o ramo que você está, né? Olha só, chamar pelo nome se possível, né? Para você criar aquela proximidade, né, gente? Lembrando, pessoal, que nós temos que tomar um certo cuidado quando a gente fala aí em criar esse vínculo, porque muitas vezes, se você se expor demais, também você acaba entrando na intimidade das pessoas e tem muitas pessoas que não gostam, né? Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho, deixa eu só ir lendo os comentários, gente, pra gente entender, né? Olha só, o Francisco está falando assim, Carlão, tudo bem com você? Espero que sim. Realmente tratar o cliente com cortesia e educação é primordial. Afinal, somos o espelho da empresa, lá fora, né? Manda um abraço para a galera aqui da GAT. Parabéns pelo seu trabalho. Ô, meu garoto, um grande abraço aí, Francisco. Muito obrigado. E um grande abraço pro pessoal da GAT aí também, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente sempre, né? O Rogério está falando assim, ó. Se colocar no lugar da pessoa, como gostaria de ser atendido?
olha como o Carlos sabe das coisas. Gosto de ser atendido pelo nome, sorriso no rosto da pessoa, receptivo, né? Olho nos olhos que passa confiança. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Os olhos nos olhos, você passa confiança. E se você pegar alguém que queira ali te passar para trás, os olhos nos olhos, gente, deixa a pessoa acanhada se a pessoa quer fazer coisinhas erradas aí. Né? Então, ó, atenção para vocês aí, né? Olha só. Tom de voz cordial, nunca ríspido, nem ríspido ou apático. Olha só, gente, o tom de voz é muito essencial, né? Então você precisa aprender a não falar alto e também não falar baixo, né? Porque muitas vezes, se você falar um pouquinho baixo assim, às vezes as pessoas não te ouvem. E muitas vezes, se você fala alto, você passa o tom de pessoa grossa. Então você precisa ter o quê? Um tom de voz que as pessoas entendam, né? Com clareza e que você não ofenda as pessoas, né? E muitas vezes essa falta de tonalidade de voz que você acaba aí perdendo um cliente, né? Postura corporal aberta e receptiva. Quando a gente fala postura corporal, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque nós temos aqueles vendedores ou vendedoras que gostam de pôr a mão nas pessoas. Né? Opa, tudo bem? Como é que você tá? Gente, não se encosta nas pessoas. Hoje nós temos aí muitas coisas ruins aí que são derivados o quê? Das pessoas pegarem nas outras. Né? Hoje a gente não se faz mais isso. Hoje é aquele toque de mão, né? Que muitas vezes o toque de mão aí ele significa aí cordialidade, respeito, né? Então muito cuidado aí com isso, né? Respeito sempre, né? Independente da situação ou humor do cliente, porque muitas vezes também você também tem aquele cliente que é fechado também, né? Mas eu posso garantir a vocês que mesmo aqueles clientes fechados, né? Se você ser bem educado sempre, ele sempre vai voltar lá. Porque às vezes ele não está num bom dia, naquele dia, né? E se ele pegar um atendente que também não está no bom dia, vai gerar o conflito, né? E às vezes esse conflito é ruim, porque você acaba perdendo aí um cliente, muitas vezes ele tem aí uma péssima experiência com você ou com a sua empresa, tá? Educação no atendimento, gente. Educação no atendimento é o segredo do sucesso do comércio. É o segredo do sucesso aí para quem tem aí uma agência de viagem, para quem tem aí, o motorista que faz atendimento aí aos funcionários, aos passageiros. Eu posso garantir para vocês que as maiores caixinhas que eu ganhava, as gorjetas, né, quando eu era motorista, eu sempre ganhei muita caixinha por ser educado, por ajudar as pessoas, né? Tratar como eu gostaria de ser tratado. Né? Eu sempre tive sucesso com isso. Né? Olha só, usar sempre por favor, obrigado e com licença. Evitem, gente, evitem aquelas brincadeiras de duplo sentido. Né? Ô São Paulino, ô corintiano, eu sempre falo isso nas integrações que eu faço aí nas empresas, né? Você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você, com essas palavras de duplo sentido, você acaba às vezes gerando aí um desconforto, né? De repente você vai fazer uma brincadeira aí com o São Paulino e ele é corintiano, pode não gostar. Muitas vezes você vai fazer uma brincadeira aí com partido político, né? Com Bolsonaro, com Lula, seja lá quem for, e muitas vezes não cai bem, né? Como também com religiões, né? Que muitas vezes aí você vai fazer brincadeira com uma religião e de repente não pega bem, né? Até a rádio que você usa dentro do seu comércio, dentro dos seus carros, seja lá que a gente tem muito motorista de Uber aqui também, você precisa tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes a gente costuma deixar a rádio dentro dos comércios, dentro dos nossos veículos, uma rádio neutra, né? Que você não atrapalhe ninguém, que você não traga desconforto para ninguém. Porque a pior coisa é você estar ali ouvindo um som ali
que não tem nada a ver com você, né? O Kleber falou, já fiz isso. Não interromper o cliente. Então, gente, procure ouvir o que o seu cliente está falando, né? Ao invés de ficar repetidamente interrompendo ele, né? Principalmente quando um cliente vem fazer algum tipo de reclamação, né, gente? Que isso pode acontecer em qualquer lugar. Cuidado, né? Ouve sempre o seu cliente e a hora que ele terminar, você começa a passar o seu feedback. Então isso é muito importante, tá? Você entenda e deixe o seu cliente ouvir, né? Escutar com atenção e demonstrar interesse em resolver o problema ou até mesmo em tentar ajudar ele. Às vezes ele está querendo procurar alguma coisa, algum produto, algo parecido e está querendo se expressar, né? Então saiba entender, né? Ser paciente mesmo em situações difíceis, né? A gente sabe que não é legal, gente, não é bacana quando você está quando você trabalha no comércio, às vezes muitos clientes não são educados, né? Que infelizmente nós temos clientes aí também que acham porque está pagando, né? Pode fazer o que acha e não é bem assim que funciona. A lei é para os dois lados, né? Mas não seja você a pessoa a cometer o pecado, tá? Retorno do cliente, gente, olha só. Se prometeu, cumpra. Retorna as ligações para resolver os problemas. Então, olha só, tem muitas pessoas que... eu vou te ligar assim que o produto chegar. Eu vou te ligar assim que uma determinada coisa chegar, né? Pessoal, cumpram, dê feedback. Isso daí até para os RHs aí das empresas, né? Que às vezes tem aquele costume de chamar o candidato para fazer teste e muitas vezes não retorna, né? Para falar para ele, ó, você foi admitido ou não vai ser admitido, né? Então sempre que você prometeu, cumpra, retorne, né? Dar satisfação, mesmo que não tenha a solução imediata, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem alguns tipos de problema que demora um pouquinho para resolver. Então aquele retorninho, aquele feedback, mesmo que você não tenha ainda a solução do problema, você acaba ganhando um cliente, né? Nunca deixar o cliente sem resposta, né? Transparência gera confiança. Você pode ter certeza que mesmo se for um problema ali, um mal-estar que você teve ali no seu comércio, você pode ter certeza que aquele cliente vai voltar e ele vai querer ser tratado por você de novo, porque ele sabe que você vai com coerência aí atender ele até o final, certo? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Olha só, pessoal. Segredos de um bom cliente satisfeito. Olha só. Sentir-se ouvido e valorizado, né? O cliente ele gosta de saber que ele está sendo ouvido, né? E que está sendo valorizado, mesmo que você não tenha aquele produto, mesmo que você possa. Eu vou dar um grande exemplo aqui. Eu trabalhei com uma banca de revista muitos anos atrás e a banca que eu tinha comprado ela era uma banca que eu paguei muito barato na época, 40, 30 anos atrás. E essa banca ela tinha um movimento muito baixo, né? E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a abrir ela mais cedo, porque a banca abria 8 horas da manhã. E, não sei se todos conhecem, aí uma banca de revista, ela traz as primeiras notícias em jornais e revistas. Então, o certo ela era abrir cedo, né? Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a abrir cedo. Eu comecei, mesmo que às vezes eu não tinha aquela revista ou aquele tipo de jornal, que às vezes eles me pediam, você tem tal? Olha, eu às vezes eu não tinha, gente, às vezes eu não tinha. Então eu falava assim, vamos fazer o seguinte, o senhor quer me deixar o endereço aqui? Que assim que eu tiver pronto, assim que eu tiver com ele, eu já peço para entregar para o senhor lá. E o que eu fazia, gente? Muitas vezes eu trocava figurinha. Eu comprava em outro comércio, em outra banca, simplesmente só para ter o produto, só para satisfazer o cliente e ele voltar na minha banca. E muitas vezes ele voltava para comprar aquela revista e não comprava só aquilo. E às vezes comprava uma palavra cruzada, comprava um jornal, consumia algum produto da minha geladeira, né?
Então isso é muito legal, gente, né? Ter suas necessidades atendidas de forma rápida e eficaz, né? Surpreender positivamente, um gesto simples pode encantar, né? E olha só, quando a gente fala um gesto simples, pessoal, pode encantar, às vezes é aquele brinde, né? Aquele brinde que você pode dar para o seu cliente. E olha, vamos fazer o seguinte, hoje a gente está lhe dando aí seja lá o que for, um desconto. Olha, a gente vai te dar aqui um produto a mais para você experimentar, como cortesia, porque você é um cliente, o senhor é um cliente bacana, um cliente que faz muita diferença para nós. Então é muito legal, gente. Hoje, vou deixar um recadinho para vocês aqui. Hoje, o comércio está pobre de atendimento, gente. Tá pobre de atendimento. Olha só. Deixa eu ler aqui, o Rogério tá falando. Ó, cadê aqui? Deixa eu ler aqui. O Rogério escreveu aqui. Deixa eu ler aqui no computador, ficou mais fácil. Por exemplo, eu deixo o recado no papel na minha mesa quando eu fico de dar um retorno. Na correria do dia a dia, a gente esquece de dar o feedback sempre. Esquece de dar o feedback. Importante que o cliente é uma forma de valorizar importante que é uma forma de valorizar o cliente e tornar a empresa lembrada pelo cliente sempre, né? Pois foi dada a importância merecida. É isso aí, né? E olha só, nessa brincadeira, gente, você acaba voltando lá, né? Mesmo que o produto, mesmo que o seu preço não seja o mais barato, né? Muitas vezes você acaba indo naquele lugar pelo jeito que você é tratado. Então fica aí, ó, a dica do Rogério aí também, né? Atendimento em diferentes realidades, pequeno comércio, proximidade, personalização e fidelização. Então olha só, boa noite, Eduardo, tudo bem? Então olha só, gente, pequenos comércios, pequenos comércios, personalização. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo aí do morango do amor, que é o que está que tá em evidência, né? Quantas pessoas não fazem o morango do amor? Hoje a padaria aqui da esquina, eu tenho aqui do meu lado aqui praticamente umas 6 padarias. Todas as padarias fazem aí o tal do morango do amor, né? Mas o que faz aí a você ir naquele lugar e comprar o morango do amor? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui levar minha filha para fazer um exame aqui na Vila Formosa, um bairro aqui próximo. Tem uma padaria na esquina. Eu falei para minha filha, vamos tomar um café, né? Porque você está de jejum, vamos tomar um café. A gente sentou para tomar um café. A mulher que estava sentada ao nosso lado, ela falou assim, olha, ela falando pro marido dela, amor, eu adoro comprar aqui o morango do amor. Olha, eu nem sei se é gostoso, mas tem uma mocinha ali do cabelo laranja, do cabelo vermelho, ela é tão educada, que eu fui comer o morango do amor. Esses dias que ela tava falando do morango do amor, eu acabei comendo. Amor, que morango maravilhoso, que coisa gostosa. Olha só, gente. E ela comprou o tal do morango do amor, não porque ela queria experimentar, não porque ela estava com vontade, mas ela acabou comprando por ver a pessoa falando e pelo atendimento da pessoa. Tanto é que eu levantei e a primeira coisa que eu fiz foi pegar o tal do morango do amor. Falei para minha filha, vou pegar um para a gente experimentar se é tudo isso. E aí eu fui e brincando com a mulher foi muito bem educada, ela falou assim, olha, aproveita, senhor. Aproveita que eu só tenho 2 e olha só, o senhor vai levar os 2. Eu garanto que o senhor vai voltar aqui e vai me pedir para eu fazer mais uns 10. Então a forma educada, gente, conquistou o cliente. Conquistou. Né? É isso que faz a diferença no comércio hoje, gente. Porque comércio, muitas vezes, você tem um comércio ali, 2, 3 comércios do mesmo produto. Né? Tem gente aqui que está me assistindo, por exemplo, que vende pequenas coisas, é representante do Mercado Livre, tem uns que vendem perfume, né? Eu não consigo vender, não sou muito bom em venda. Gente, ser um bom vendedor parte da sua educação. A sua educação, muitas vezes, a pessoa acaba comprando
o seu produto pela segurança que você passa, né? E olha só, pequeno comércio, personalização e fidelização. A fidelização muitas vezes é alguma coisa que você cria dentro da tua empresa, né, para que aquela pessoa volte. Por exemplo, um cartãozinho, olha, a cada 3 produtos que você comprar aqui, você vai ter um desconto, né? Ou vamos fazer um sorteio no Dia dos Pais, no Dia das Mães, nas datas mais importantes. Gente, às vezes não é. Você não precisa fazer um sorteio de um celular, de um iPhone, né? Muitas vezes, sorteio aí de uma rosa, né? Olha só, uma mulher que recebeu uma rosa de um comércio personalizado como forma de agradecimento por ser cliente, gente, eu acho que não tem preço, né? E aquela pessoa vai voltar no seu comércio com toda certeza, né? Olha só, o princípio é o mesmo: empatia, qualidade e qualidade no atendimento, né? Agora, olha só, aqui nós vamos falar dos erros comuns de atendimento. Então, antes de a gente falar os erros comuns aqui, deixa eu ver se tem comentários aqui. Bora. Se tiver comentário, a gente vai lá. Gente, se tiverem perguntas, vão colocando aí. Se tiver feedback, vão colocando. Aí a gente vai conversando, tá? Olha lá, ó. Falta de empatia, gente. Tratar o cliente como incômodo. Isso é o que nós temos presenciado em muitos comércios, né? Quem é de vocês, eu gostaria até que vocês escrevessem, quem é de vocês que nunca foi numa farmácia, numa padaria, numa loja de roupa, num lugar de produtos de limpeza, seja lá qual for o comércio, né? Que muitas vezes você entrou naquele comércio e falou assim: o que eu vim fazer aqui? Né? Um grande exemplo eu passei agora domingo. Domingo é um dia que você quase não acha lugares para cortar o cabelo, né? E eu acabei achando um lugar aqui próximo da minha casa. E eu vi que quando eu cheguei, parei o carro e estava só a portinha aberta, né? E aí você imagina o quê? Eu imaginei como um cliente normal, porque não sou cabeleireiro, né? E eu achei, olha, ou ele está atendendo alguns clientes personalizados, que marcam horário, ou ele está atendendo aí pessoas e já está na hora de ir embora, né? E aí eu fui na frestinha da porta e perguntei: grande, vocês estão abertos? Já estão atendendo ainda? Vocês estão atendendo ainda? Ele falou assim: desde as 6 da manhã, né? Ou seja, eu falei: legal, eu vou só guardar meu carro e já volto. Ele tá me esperando até hoje, né? Então é assim, deixei de cortar o cabelo, porque eu tava doido para cortar o cabelo. Eu não sou fã de cabelo comprido. E acabei deixando de cortar o cabelo lá, né? Falei: não tem problema não. 2, 3 dias aí com o cabelo maior, não tem problema não. E eu não cortei o cabelo lá. E não voltarei mais nesse lugar, né? E aí vocês falam, gente, se vocês pegarem no bairro de vocês, quantos cabeleireiros, barbeiros, né? Quantos tem aí ao seu redor? Um monte, né? Qual que é a diferença, gente? A forma de tratar, né? Então, olha só, e falta de empatia, falta de tratamento com o cliente. Uso de celular ou distrações durante o atendimento, né? Gente, hoje o uso do celular ele é muito bom, né? Ele ajuda em um monte de coisa. Só que ele atrapalha também em uma série de situações, né? Muitas vezes você chega ali no seu comércio ou você chega para ser atendido e o atendente ele está ali mexendo no celular e ele ainda acha ruim se você incomoda ele, né? Só um minuto, por favor. Ele fala assim bem grosso. Só um minuto, por favor. Aguarde um minuto, né? Então, ou seja, gente, são os principais erros aí que nós temos no comércio hoje, né? Respostas secas sem cordialidade é o que mais a gente vê nos comércios. Infelizmente, pessoal, qual foi o motivo da minha live? O motivo da minha live é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Olha só, eu, além de instrutor, sou estudante aí em jornalismo, já no último semestre, faço técnico de segurança do trabalho, faço comunicação, e eu fico muito triste, gente, quando eu vejo aí
donos de empresa fechando a empresa ou donos de empresa que não conseguem decolar, né? E a gente vê, quando a gente vai num lugar, a gente vê os atendentes serem mal educados. Tratar você como se você tivesse aí fazendo um favor. Ele te atendendo seria fazendo um favor, né? Hoje é muito comum isso daí. Você chegar no comércio, às vezes os funcionários batendo papo, né? E assuntos fora do contexto, né? Às vezes você vê um, dois ali conversando ou falando alguma coisa que fez no final de semana. Ah, quantas mulheres eu saí, quantos homens eu saí, não sei o que o fulano. Ó, você acha? Aquela mulher lá do lado, você acha, meu? Ela é assim, aquele homem ali é assim, assim, assado. É muito triste. É muito triste. E aí você pensa o quê? Se de repente eu. Se tá falando isso do cliente, você acha que não vai falar de mim também? Né? O César tá falando assim, ó. Uma loja de acessórios de som aqui perto de casa, não volto mais. Atendimento péssimo. Olha aí, gente. E é triste porque às vezes, muitas vezes aí, gera um mal-estar, né? Se abre um outro comércio do lado, às vezes o pessoal não sabe, vocês vão numa feira aí. Um exemplo bem básico. Você vai numa feira e muitas vezes essa feira ela tem duas barracas de pastéis. Não sei se vocês já chegaram a ver. E muitas vezes é uma de frente para outra. E às vezes você vê uma lotada e a outra com pouca gente, né? O que acontece, gente? Muitas vezes quando você chega, você fala, nossa, aquela ali tá muito cheia e essa tá muito vazia, né? E você vê às vezes os preços são os mesmos, né? E aí você vai ver, né? Aquela que está lotada, pode ter certeza, gente, que ou o tratamento é melhor, né? Ou eles oferecem alguma coisa a mais, né? Ou muitas vezes aquele molinho que a pessoa faz lá, né? Não é por acaso, gente, não é por acaso, né? Então, isso é um exemplo bem básico aqui que a gente pode ver que hoje, para você abrir um comércio, para você ser um motorista de aplicativo, para você ser um empreendedor, vender alguma coisa, é difícil porque você poderia ir, você tem que disputar com muitos comércios ao seu redor, né? O Kleber está falando assim, ó, Kleber Natielli, né? Você poderia indicar uma amiga minha para fazer um estágio na área da segurança do trabalho? Poderia sim, poderia sim, tá? Depois da live aqui a gente conversa aí, tá bom? Olha só, prometer e não cumprir, né? Muitas vezes fazer promessas mesmo sabendo que você não vai cumprir a promessa. Então, cuidado, gente, que promessa muitas vezes aí, né? Não traz um retorno bacana. Deixa eu ler aqui, ó. O Francisco tá falando assim, Carlão, tem um açougue aqui próximo da minha casa. Sábado passado eu fui lá comprar uma carne assada. O rapaz falou que era costela. Quando eu cheguei em casa para comer, parecia que estava comendo pedra. Acho que ele quis escrever pedra, né? Pedra dura. Mas, uma pedra dura. Não, mas, como é que é? Mas não compro mais nada lá. Então, tá vendo como é que é, gente? E é assim, se é um lugar bacana, por exemplo, o Francisco volta lá e fala, olha, ô fulano, eu comprei aqui uma costela, achando que era costela, mas foi vendida aí, mas veio outra carne. Se eu sou dono do comércio, mesmo às vezes sabendo que, será, meu? Vamos fazer o seguinte, o São Francisco, o senhor vai levar um pedaço de costela do jeito que o senhor quer agora e o senhor vai me trazer um retorno, né? Então, o que acontece, gente? Isso é um feedback, você acaba trazendo um cliente para você, né? Porque você sabe que errou e você acaba trazendo um cliente para você. Mas tudo depende de quem está te atendendo, né? Da força de vontade daquela pessoa, né? Então, olha só, uma dica bem bacana, gente. Olha só, coloque sempre no lugar do cliente. Sempre se coloque no lugar do cliente, né? Transforme problemas em oportunidades de encantamento, né? Então, ou seja, às vezes o Francisco, por exemplo, foi comprar uma costela e recebeu aí um outro tipo de carne, né?
Então, vamos supor que o Francisco voltasse lá para reclamar, né? E, qual que seria o certo? Era o cara trocar a carne e falar assim, vamos fazer o seguinte, hoje o senhor vai levar a costela, olha, do jeito que o senhor gosta, e o senhor vai aí ter uma boa experiência com a gente, né? Então ele transforma aquele mal-estar em uma oportunidade, né? Então, ou seja, o cara sabe, o Francisco vai saber que ele comprou por engano, mas ele bem atendido ali, com certeza aquilo foi simplesmente um mal-estar, né? Ah, seja educado, ágil e simpático. Pessoal, educação é tudo hoje. Educação é tudo, né? O César está falando, as pessoas não estão preocupadas mais com o feedback. Elas estão querendo acabar logo com aquele atendimento, quanto antes, quanto mais rápido, melhor. Então, César, você sabe qual é o grande problema disso? São comércios fechando. Então, muitas vezes você vê aí, por exemplo, aqui no bairro onde eu moro, muitas vezes você vê aí comércios abrindo e fechando, né? Você vê aí, eu passo ali, o comércio está aberto. Dali uma semana, um mês, 2 meses, quando eu passo lá, o comércio já não tem mais, né? Então, ou seja, tirando aí muitas vezes um mau atendimento, a má administração, que também nós temos isso, né? Que às vezes são muitas pessoas que não sabem aí administrar um comércio, né? Mas acaba pecando no atendimento. E hoje, eu posso garantir para vocês que hoje o nosso comércio está pobre em atendimento, né? Mas muito pobre mesmo, tá? O Ronaldo Matos está falando, boa noite, senhor Carlos, estou aqui te assistindo, obrigado pelas informações, a gente aprende muito com você. Ronaldo Matos, grande Ronaldão, muito obrigado aí, viu, Ronaldo? Tá junto com a gente aí. Pessoal, agradeço demais vocês estarem comigo aqui, tá? Isso é um bate-papo aqui, uma troca de informação, né? E é uma coisa, pessoal, que eu vejo aí, eu vejo muitas empresas, pessoal, o que eles fazem? Eles investem aí no funcionário, pegam os funcionários, leva aí para um final de semana no resort, coloca eles com a família, tal, né? Que é tal da empatia, e muitas vezes aí a pessoa volta do mesmo jeito, né? E hoje o segredo é isso. O segredo do comércio é o atendimento. Não adianta você aí investir em marketing pessoal, marketing empresarial e você não ter o tal do marketing de atendimento, né? Isso é para qualquer coisa, gente. Isso é para qualquer coisa, né? Até para você aí que vai vender uma rifa. Até para você que vai vender uma rifa. Se você não souber vender, se você não for bacana, você não vende. Para vocês terem ideia, gente, há uns meses atrás aí, eu ofereci aqui nos meus grupos de emprego uma rifa da minha filha. Minha filha teve aí, ela está fazendo faculdade, ia ter a tal da rematrícula, né? Que é 2 vezes a mensalidade. Minha filha ficou doida. Meu pai do céu, como é que eu vou pagar 2 mensalidades? Eu falei, vamos fazer uma rifa, né? E acabamos fazendo uma rifa. Gente, eu coloquei a rifa, não deu tempo nem de eu oferecer para metade das pessoas que eu conheço, que todo mundo assinou. Tem gente que não quis nem saber o que era, né? Mas por quê? Pela confiança, né? Teve gente que eu passei o vídeo do sorteio, não, Carla, não quero nem saber. Se eu ganhei, põe aí de novo para sortear aí de novo. Então isso, gente, é a confiança, né? A empatia, o atendimento, né? Para vocês terem ideia, até para a gente que tem página nas redes sociais, a gente precisa, muitas vezes a gente não consegue. Vocês imaginam, aqui na minha página aqui, eu vou para 126 mil. Eu nem gosto de falar seguidor, gente. 126 mil amigos, né? Eu tenho aí, diariamente, a visita de 600 mil pessoas na minha página, né? Então, tem muitas pessoas que mandam mensagem, né? Olha, onde que é essa empresa? Onde que é isso? Eu não consigo responder todo mundo, gente. Mas por quê? Eu não tenho assistente, eu não tenho robô, não tenho nada. É eu e eu, né? Então muitas vezes a gente peca nisso. Mas o que eu tenho? Eu tento aí transformar depois. Poxa, cara, eu fui fazer uma pergunta para você, não deu certo. Demorou muito para responder. Opa, então o que você está precisando? Eu estou precisando
uma vaga em Mato Grosso. Vamos fazer o seguinte, me dá seu telefone. Se entrar alguma coisa para Mato Grosso aí, eu dou um jeito de passar aí. Então a gente vai arrumando amizade, gente, né? E assim a gente vai se amarrando, né? Lembre-se, o cliente não esquece como foi tratado, gente. Então, olha só, eu deixei essa frase por último, justamente para vocês terem ideia. Ó. O cliente, ele nunca esquece como ele foi tratado, né? Então, o Rogério está falando, eu ainda acredito que a chave do sucesso são os colaboradores da empresa. Eles têm que ser valorizados, pois eles são a primeira impressão do cliente da empresa, é verdade, né? E até também a gente indo para essa área aí, né, do atendimento, a gente precisa também da parte das pessoas, dos empresários, daqueles que estão investindo em alguma coisa, seja lá um pequeno, um médio, um grande, né? Tratar bem as pessoas, tratar bem os funcionários, né? Porque muitas vezes você está ali pagando um salário que você acha que está legal e não está legal, né? E aquele funcionário, ao invés de ele não aceitar o salário baixo, ele aceita porque ele está precisando, mas ele acaba trazendo uma má impressão para a tua empresa, né? Então muitas vezes aquele dinheiro que você está pagando ali para aquela pessoa, né, na realidade você está pagando para sua empresa descer, né? Então olha só que legal, a gente fala que é um conjunto, né? Empresas pagando um salário legal, funcionários educados, funcionários felizes, gera resultado, gente, gera resultado, né? Eu não posso aí exigir, pedir, querer que o meu funcionário trate os meus clientes bem, se ele muitas vezes não tem um lugar ideal para almoçar, né? Se ele muitas vezes não tem um banheiro com papel higiênico para ele poder utilizar, né? Se muitas vezes aí ele não tem um horário de serviço legal, se muitas vezes você que é dono do comércio não sabe falar um bom dia, não sabe tratar bem as pessoas, né? Então tudo gera um resultado, né? E muitas vezes o resultado ele impacta pelo lado ruim, né? Ele acaba impactando pelo lado ruim. E quem sofre? O comércio. Por isso que você vê ao redor aí muitos comércios que abrem numa velocidade e fecham 2 vezes mais rápido, né? Para vocês terem ideia, a quantidade, não vou falar nome, mas a quantidade de mercado, de bairro que abre, né? Pra vocês terem ideia, vocês vão pegar aí 3, 4, 5, 8, 10 tipos de mercado que abre. Na mesma velocidade que abre, gente, muitas vezes troca de nome, né? Pô, nossa, aqui não era o tal mercado, olha, já é outro, né? Olha, tal coisa, não era, aqui não era um negócio de eletrônico, já não é mais, né? Então, muitas vezes a pessoa abre, quando você abre um comércio, você abre com aquela conquista, sabe? Olha, eu quero empreender, eu quero que uma loja vire 2, vire 3, né? E aí posso garantir para vocês que a chave do sucesso é tratar bem os seus funcionários para que você possa exigir, entre aspas, né, aí que o seu funcionário tenha um mínimo de empatia, né, um mínimo aí de decência, né, de empatia para tratar bem as pessoas que estão ali consumindo no seu local, né? Lembrando, pessoal, que se você tem um comércio e ele vende, automaticamente você paga as contas, paga os seus funcionários e sobra o teu dinheiro lá para você sustentar a tua casa, para você pagar suas contas, né? Se você tem um comércio que não gera receita, que não gera resultado, que não tem um atendimento eficaz, qual que é a grande, qual que é o resultado, né? Você vê aí muitas vezes a empresa fechando no vermelho. E a empresa fecha um dia no vermelho, mês no vermelho, outro mês no vermelho, outro mês no vermelho, e muitas vezes ele não consegue fechar novamente o mês, e muitas vezes aí ó, a pessoa é obrigada a fechar o comércio para não virar uma bola de neve, né? Então, para vocês que têm comércio, gente, para vocês que estão me assistindo aqui agora ao vivo, para vocês que vão assistir essa live aí
durante a semana, ou durante a noite, durante a madrugada. Tem um pequeno comércio. Trabalha com qualquer tipo de venda, gente. Qualquer tipo de venda, né? Saiba que você precisa ter empatia. Você precisa aí ter um dos grandes sucessos, que é saber tratar o seu cliente, tá? Hoje, repetindo, gente, hoje o que a gente vê aí nos comércios são um atendimento robotizado, em pessoas sendo robotizadas. E olha, lembrando, gente, que robô, ele é treinado, ele é aí, como é que fala? Programado para ser educado, né? Muitas vezes você pode ver que você vai fazer um atendimento no robô e ele fala: bom dia, senhor, como que está o senhor? Tudo bem? O que eu posso ser útil? O que eu poderia te ajudar? Né? Então, mesmo o robô, ele também ainda tem empatia. O que dirá nós, seres humanos, né? Então, fica a dica para vocês aí, para vocês que trabalham aí, sempre, ó, eu estou recebendo uma mensagem aqui do Rogério, que isso é muito legal, gente, e que as pessoas ainda precisam praticar isso. Então, eu penso sempre como se eu fosse o dono do negócio. Preciso de faturamento para garantir o bem-estar da minha família e quem paga o meu salário é o cliente. Por isso devo atendê-lo sempre de forma possível, superar expectativas para fidelizá-lo e, façam melhor. Indicar para outras pessoas que é a melhor propaganda e de graça. Basta. É isso mesmo, gente. Lembrando que uma propaganda negativa, ela acaba muitas vezes com tudo aquilo que você construiu, né? Mas a propaganda, a melhor propaganda gratuita é a propaganda aí do bom atendimento, né? Pra vocês terem ideia, você vê, eu aqui estou fazendo a live e estou falando do Rogério, né? Do atendimento dele. Que muitas vezes eu nem sei se a farmácia onde ele trabalha é a melhor farmácia, em nível de preço, né? Mas uma coisa eu posso garantir, que é o melhor atendimento que eu tenho, né? Toda vez que eu vou lá, ele me chama pelo nome, pergunta da minha esposa, como é que você tá, como é que tá sua filha, tal, e como isso, como aquilo. Isso, gente, é muito importante. É muito importante, né? E acaba criando um vínculo de amizade. Isso é muito bom. O Francisco, deixa eu ver o que o Francisco está escrevendo aqui. Carlão, sou da área do transporte fretado. Acho que a educação sempre está em primeiro lugar. Eu sempre falo, você falar um bom dia e uma pessoa, seu dia tornar melhor. Eu sempre falo um bom dia para todos. Isso é muito importante, viu, Francisco? A gente fala aí que essa palavra bom dia, né? Como vai o senhor? Tudo bem? Como vai a senhora? Às vezes está em falta, sabe? Está em falta. Muitas vezes você vai dar um bom dia e às vezes você não é bem visto, né? Você muitas vezes você entra, por exemplo, no transporte público, onde o motorista está ali direto ali trabalhando com um monte de passageiro, né? E muitas vezes você vai falar um bom dia, o cara ou ele nem olha para tua cara ou é capaz de ele falar assim, bom dia por quê? Né? E aí, quando você vê um motorista dando um bom dia, quando você vê aí alguém fazendo alguma coisa educadamente, a pessoa vira vídeo, vai para as redes sociais, olha o atendimento, olha por exemplo aí, ó, tem aquele rapaz que vende água nos faróis. Quantas pessoas aí tem vendendo água nos faróis? Milhares, né? Infelizmente. Né? Não que seja ruim, tá, gente? Mas às vezes para a pessoa estar no farol, muitas vezes é porque ela não tem muita opção, né? De ter um comércio próprio, é isso que eu tô querendo dizer. Mas olha só, outro dia tinha um rapaz na Faria Lima, ele estava com terno, gravata branco, vendendo água numa bandeja, como se fosse um garçom. Ele apareceu em tudo quanto é vídeo, apareceu até em mídias aí, jornalísticas, né, em programas de TV, né? Por quê, gente? Porque o cara era bonito? Não. Porque o cara ele é educado e a forma dele se vestir, aliás, para vocês que têm comércio aí, a forma de se vestir diz muito sobre os seus funcionários, diz muito sobre a tua empresa, né? Então, olha só que legal, hein, gente, tá? E o que que acontece? Vira aí, muitas vezes, matéria, né?
É tão comum você ser maltratado nos ônibus, por exemplo, que quando você é bem tratado, quando você vê um motorista, bom dia, como é que vai, pessoal, tudo bem? Todo mundo filma, vai para as redes sociais. E isso tinha que ser uma coisa comum, tinha que ser um hábito, né? O Mário está falando assim, hoje tem uma empresa pela falta de respeito dos outros, onde cansei de responder por algo que não fiz. Os erros dos outros me levou a criar essa coragem, é verdade. Né? Eu acompanho o Mário aqui há muitos anos, o Mário é meu parceirão aí, e eu lembro que ele representava algumas empresas de curso, da qual ele estava sempre prometendo alguma coisa, mas não conseguia. Né? Ele dava aquele suporte aí para a empresa. Então o que ele fez? Aí ele criou coragem e abriu a dele. E está tendo sucesso, porque as pessoas gostam do atendimento dele. Faz uma vez e volta. Né? E o Mário, até como instrutor também, o Mário é um cara 10. Né? E é isso que a gente está precisando, pessoal, ter no comércio. Né? Quando eu falo comércio, gente, por que eu fiz a live voltada para o comércio? Porque hoje nós temos aí muitas pessoas empreendedoras, muitas pessoas que fazem um Uber, um aplicativo, né? Tem muitas pessoas aí que nas horas vagas aí vende algum produto, é representante de algum produto, de perfumes, etc. e tal. E a gente sabe que o sucesso é esse. Por exemplo, quantas pessoas, gente, não são representantes, por exemplo, da Boticário, da Natura, da Avon, né? Mas o que faz aí a pessoa vender bastante? É pensar fora da casinha, gente. É pensar fora da casinha, fazer algo que as pessoas não fazem. Atendimento ao cliente, então, nem se fala, né? O Eduardo está falando assim, ó, o único problema é quando a empresa não valoriza o funcionário. Às vezes o funcionário presta um bom atendimento e até mesmo bate metas, né? E a empresa não consegue enxergar isso. É o que eu estava falando agora, né, Eduardo? O que acontece? Nós temos os dois lados da moeda, né? Nós temos os dois lados da moeda. Mas eu, por exemplo, eu estou me tirando como um profissional, tá? Se eu tiver um lugar onde é isso que as pessoas não entendem às vezes, né? Se eu tiver um lugar onde não me valoriza, a empresa não está errada, quem está errado sou eu, né? Quem está errado sou eu. Então eu não vou dar o meu, não vou aí ser um péssimo funcionário porque a empresa não está me pagando direito. Né? Eu não vou aí muitas vezes deixar de atender uma pessoa com educação porque muitas vezes o meu patrão deixou de pagar uma hora extra, né? Eu penso assim, tá? O que eu faço? Meu amigo, vá procurar outro, porque eu não fico nesse local, né? E quantas vezes eu fiz isso, gente? Sendo motorista, que foi minha profissão, é minha profissão. Hoje eu sou instrutor, mas também fui motorista. Quantas empresas aí eu não passei que, vai assim mesmo. Não, senhor, não é assim que funciona, né? Então, Eduardo, muitas vezes a gente precisa também ter essa postura, né, de também, pô, não está sendo valorizado, meu amigo, para mim não vai, né? O César está falando, ó, deixa que o meu feedback para você, Carlão e o Mário, duas pessoas da qual tenho muita gratidão, sempre que preciso, estou sempre dispostos a ajudar. Olha aí, gente, essa é a propaganda, né? Essa é a propaganda da gente. Porque a gente não prospera fazendo coisas erradas, a gente não prospera sendo mal educado, a gente não prospera vendo as outras pessoas se lascarem, né? Como que a gente prospera? Plantando bem. Plantando bem, sendo educado, sabendo tratar as pessoas, né? Claro que, gente, seres humanos são seres humanos. Seres humanos são passivos de erros, sim, mas erros que podem ser consertados, não erros que não são assumidos, né? O Eduardo está falando, não, foi exatamente isso que fiz. Mesmo sem ser valorizado, me qualifiquei e hoje vou trabalhar com fretamento. É isso aí, Eduardo. Parabéns. Parabéns. Beleza, pessoal, mas é isso que eu quis dizer aí para vocês, para bater um papo aí a respeito do atendimento, porque eu posso garantir para vocês que hoje o comércio ele está muito pobre, as vendas estão muito pobres
quem tem um pequeno negócio, seja lá qual for, seja lá o aplicativo, seja lá um vendedor de passagem, seja um vendedor de carro, um motorista de ônibus, um cobrador, né? Hoje a gente peca pelo atendimento, né? Hoje as pessoas precisam se qualificar mais no atendimento, né? Por quê? Porque sempre que você for bem educado, as pessoas retornam para você, né? As pessoas retornam, as pessoas conseguem entender que o que você está fazendo ali, você está sendo um profissional educado e qualificado, né? E para mim me incomoda muito, gente, quando eu ouço alguém falar assim: ah, eu não tô nem aí, a empresa não paga direito mesmo, eu quero que se dane, né? Então às vezes as pessoas precisam parar para pensar que se a empresa está sendo ruim, você está sendo ruim o tanto quanto ela, né? Se ela for afundar, você vai afundar junto com ela. Exemplo bem claro, gente. Pandemia. Quando começou a pandemia, olha só, o que eu vi de gente vendendo serviço da empresa na internet foi muita gente, né? Mas por quê? O medo do quê? De ser mandado embora, né? Eu via muita gente ali que falava mal das empresas. Ah, essa empresa que eu tô aqui é um lixo, não paga isso, não paga aquilo, né? E olha só, eu vi muita gente nas redes sociais oferecendo trabalho. Olha, a minha empresa presta serviço de tal. Vai lá, é o melhor preço, é o melhor, não sei o quê. Eu vi muita gente fazendo isso. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas estavam com medo de ficar desempregadas, né? Que foi o que aconteceu com um monte de gente, né? Então a pandemia fez a pessoa pensar fora da caixinha, né? E aí muitas vezes é o que eu falo. Quando você vai num lugar, gente, faz uma entrevista de emprego, seja lá qual for o ramo, e a pessoa que está lá dentro fala mal da empresa, pergunta para ela quanto tempo ela está na empresa, né? Porque nós temos muitas pessoas que falam mal da empresa, mas não saem delas, né? Olha, minha empresa é a pior que tem no benefício, é a pior que tem isso, não me paga isso, não me paga periculosidade, não me paga isso. Tá. Quanto tempo você está na empresa? Ah, 5 anos. Gente, e não venham falar que a emprego está difícil, a pessoa fica meio assim de sair para ir para outra empresa. Pessoal, quando você é demitido, quando você é mandado embora, quando você é desligado da empresa, você não sobrevive? Você não vai trabalhar em outra coisa? Você muitas vezes não descobre uma coisa que você não fazia, que você aprende a fazer? Muitas vezes a gente é mandado embora, para nós é o fim do mundo. A gente acha que a gente não vai sobreviver, mesmo sabendo, quero que se dane, que manda embora. Quando a empresa te manda embora, você fica com aquela sensação que parece que acabou o mundo, né? É ruim nos primeiros dias? Claro que é. Quem é que gosta de ser mandado embora? Ninguém, né? Mas aí você vê que logo ali na frente, você vê que você logo em seguida vai estar recolocado numa outra empresa, ou vai descobrir alguma coisa. Da pandemia, muita gente se descobriu. Da pandemia, muita gente aprendeu a fazer bolo, a fazer coisas para comer, né? O que dava dinheiro na pandemia? Vender comida, vender coisas para comer, né? Ou vender produtos, por exemplo, máscara, né? Quantas pessoas começaram a fabricar máscaras com personagens, né? Hoje, para vocês terem ideia, o que é o sucesso aí, quem está na culinária, aí, por exemplo, é o Morango do Amor, né? Para você ver, teve uma mulher aí, eu não lembro o nome dela, que ela foi finalista do MasterChef, né? Tem restaurante e tudo, e ela falou que nunca vendeu tanto como tá vendendo o Morango do Amor agora. Ela falou, olha, muito obrigado, chorando, muito obrigado. Vocês devem ter esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado quem inventou o Morango do Amor. Porque em 10 dias eu faturei o que eu faço no restaurante aqui em 6 meses, né? Então, pessoal, o Leto Souza está aqui com a gente também. Grande abraço, Goiânia. Então, qual é o segredo do sucesso? Para vocês que são donos do próprio negócio, para vocês que vendem alguma coisa, pessoal, eu estou falando de multinacionais, não. Eu estou falando de pequenos comércios,
para você que nem tem comércio aberto, que você vende aí um produto, né? Aprendem a tratar as pessoas, aprendem a tratar o cliente, né? Como forma ali que ele está trazendo o seu sustento, né, gente? Que ele está ali te ajudando. Muitas vezes a pessoa fala, o cliente tem sempre a razão. Gente, não é bem assim, tá? Não é que o cliente sempre tem razão. Ele é a peça fundamental da sua obra, né? Mas, porém, eu preciso o quê? Eu preciso que também ele seja de qualidade, né? Mas eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Saber vender, saber dar um feedback, saber ser educado, a ter empatia, né? A trabalhar com o que eu tenho de melhor, né? Seja lá o que for, né? Hoje, por exemplo, nós temos aí, se vocês pegarem hoje os grandes vendedores, por exemplo, vamos pôr aí o Silvio Santos, vamos pôr aí o dono das Casas Bahia. O dono das Casas Bahia, ele começou, se eu não me engano, era uma barraquinha que ele tinha, né? E foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. Olha só, são visão. E muitas vezes o pessoal fala assim, mas é o dono das Casas Bahia. Gente, pelo amor de Deus, pode ser você que está vendo aí, né? Pode ser você aí, começando com uma pequena coisa, quando você vai ver tá grande, né? Por exemplo, quem começou com o Morango do Amor? Não sei quem foi, mas com certeza deve ter feito como forma de brincadeira, como uma pequena coisa. Olha o que virou, olha aí como estourou. E hoje vocês podem ver no nosso país, muitas coisas viralizam, né? Não sei se vocês lembram, tinha aí, eu vou falar nomes aqui, gente. Por exemplo, uns tempos atrás, se eu não me engano foi o McDonald's, eles faziam um lanche, que era um lanche feito de, eu não lembro que, um lanche de planta lá, não lembro o nome dele. É um lanche bem natural, uma de planta, alguma coisa assim. Virou uma febre, todo mundo queria comer um tal lanche, né? Pra vocês terem ideia, eu falei, deixa eu ver que tal de lanche que é esse. Realmente era muito gostoso mesmo, né? Então hoje as coisas viram febre, gente, as coisas mais comuns que vocês imaginam, né? Mas o que você precisa é o quê? Você precisa ter aquela alavanca, né? Saber ganhar dinheiro, saber fazer a levantar o seu comércio, saber levantar, alavancar suas vendas, trabalhando com a comunicação correta. Então hoje, por isso que o tema da live, né? Vocês podem ver aí o poder da comunicação, né? Porque nós temos os dois poderes, o poder ruim e o poder bom. O poder ruim, gente, já tem o nome, poder ruim. A comunicação ruim, gente, ela atrapalha, ela acaba com a vida de um ser humano e acaba também com o comércio, né? Que a gente fala que é o processo reverso. Uma pessoa saindo do seu comércio falando do seu produto mal, acaba com você, né? Acaba com você. Né? Agora, uma pessoa saindo do seu comércio, dando um feedback positivo daquilo que você faz, cara, você não precisa nem estar aparecendo em rede social, você não precisa nem estar aparecendo em propaganda, né? É a propaganda que a gente fala, que o Mário falou aqui, é a propaganda mais barata que a gente tem, de graça, né? E aí, por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Ó. Nós temos aqui no ramo do transporte, nós temos uma palavra chamada busólogo. Muitas vezes aí tem gente que nem sabe o que é, né? Tem bastante gente que sabe o que é. Busólogo, gente, eles são, fala Israel, grande Israel. O busólogo, o que é um busólogo? O busólogo, gente, ele é aí um amante dos ônibus ou dos caminhões, né? E você sabe o que faz o busólogo? O busólogo, ele vai para as ruas, ele vai para as rodoviárias, eles tiram foto. E, gente, uma foto mais bonita que a outra, né? São fotógrafos profissionais. Você não fala que são amadores. Conhecem de chassi, conhecem de marca de ônibus, de caminhões, melhor que montadoras, né? E é uma propaganda gratuita que eles fazem para as empresas, gente. Porque eles colocam nas redes sociais as fotos. Olha, Itapemirim, olha a Cometa, olha tal, né? O Israel aí também que está aí com a gente, que
que é um dos grandes motoristas que nós temos lá na Águia Branca, né? O pessoal vai lá, tira a foto dele, né? O carro de trabalho. Isso daí, gente, é uma propaganda gratuita, né? E olha só, hoje as empresas, antigamente, não deixavam os busólogos entrar nas rodoviárias, né? Porque achavam que eles iam tirar foto de coisas erradas, né? Agora, hoje, pessoal, tem empresas que fazem o dia do busólogo, trazem os busólogos para a garagem, oferecem um café, oferecem passeio, para quê? Para eles tirarem foto dos veículos, agradar eles que fazem propaganda gratuita. Olha como as coisas mudam, né? O Israel está falando assim, cara, tenho que te parabenizar pela tua vontade com as vagas. É impressionante como as pessoas não entendem o anúncio de emprego. Cara, tem gente me ligando essa hora para vagas aí. Acredita? Acredito, gente. Acredito. Até aproveitando o gancho aí, hoje, pessoal, a gente aí, as pessoas estão. Não vou falar preguiça, tá, gente? Mas as pessoas estão com dificuldade até para ler os anúncios. Hoje as empresas estão até evitando de colocar anúncios nas redes sociais, né? Então, o que as empresas fazem? As empresas mandam para mim, por exemplo, ou para o Israel, etc. e tal. Por quê? Porque é uma churrada de comentário. Por quê? Porque as pessoas não leem. Não lê, gente. As pessoas não lê, né? Por que existe golpe de vaga? Porque as pessoas não lê, né? As pessoas não têm. Olha, gente, se eu estou mandando currículo para uma empresa Águia Branca, por exemplo, a Águia Branca é uma multinacional, né? Pô, se tiver um emprego, se tiver lá um e-mail lá escrito assim, mandar currículo para joãodabota@gmail. Opa, Gmail, gente. O que é Gmail? O Gmail, ele é um e-mail pessoal, não é um e-mail corporativo. Qual é a probabilidade de uma Águia Branca ter um e-mail pessoal? Jamais, não existe isso, né? Mas as pessoas caem. Por quê? Porque não lê. Não lê as vagas. E aí você vai ver lá embaixo, a maioria dos comentários, tem 200 mil comentários lá. Para onde é? O que é? Qual o salário? Qual o benefício? Qual não sei o quê? Isso aí. Como que eu faço? Então o que está acontecendo? Hoje, até para você colocar vagas de emprego, está difícil. A gente tem aí, muitas vezes a gente tem aquela dificuldade. Porque muitas vezes você acha que está ajudando e você acaba você acaba criando um trabalho para você. O Israel, por exemplo, o Israel é motorista, né? Ele é motorista da Águia Branca. E aí a Águia Branca está com uma seleção aí de bastante gente, aí, acho que 300 profissionais aí espalhados pelo Brasil inteiro, né? E ele, claro, ele tem uma rede social, ele é youtuber. Ele falou, bom, nada melhor que eu publicar as vagas da empresa onde eu trabalho. E ele colocou lá. Só que assim, gente, as pessoas não lê que existe um link, existe um lugar onde você ir para levar as vagas, para você levar o seu currículo, né? Então muitas vezes o que o cara faz? Enche a caixa de mensagem da pessoa, ou muitas vezes fica ligando, né? Então, gente, tudo precisa ler. Precisa ler, né? E muitas vezes ainda tem gente que escreve lá embaixo. Eu estou falando, gente, porque tem cada comentário que eu nem perco tempo. Sabe o que eu faço, gente? Nitidamente eu vou lá e bloqueio a pessoa, né? Por quê? Porque, olha só, gente, eu não ganho R$ 1 para publicar vaga. Não ganho R$ 1. Eu faço isso porque hoje, graças a Deus, eu tenho um nome no transporte, né? E nada melhor que eu usar uma rede social, onde as pessoas que me seguem, que querem ver dicas, também estejam empregadas, né? Então o que eu faço? Eu uno o útil ao agradável. Eu trago o meu conhecimento que eu tenho com um monte de empresário para o meu grupo, né? O que eu faço? Eu trago as vagas e publico aqui, né? E ainda tem gente que acha ruim, acha que eu tenho que pôr salário, acha que eu tenho que não sei o quê, acha que eu tenho isso. Não é assim que funciona, gente. Precisa ler. Precisa ler os comentários, gente. Por isso que eu falo para vocês aí, aproveitando que a gente está nesse tema, que também faz parte, empatia, o poder da comunicação, né? Por quê? Se você olhar na rede social, gente, tem páginas aí que coloca assim, a foto de um artista e coloca embaixo assim,
Infelizmente, 3 pontinhos, um monte de pontinho. E aí as pessoas vão lá, gente, e clicam em cima, por quê? Porque querem saber, porque pelo enunciado, lembra que eu falei para vocês no começo? Poder da comunicação, né? E aí você vai lá, abre o link, porque você acha que a pessoa morreu, ou que a pessoa teve alguma notícia ruim. Quando você vê, lá embaixo está escrito assim, quando você abrir o link, que você nem sabe de onde é, se é duvidoso ou não, e aí quando você abrir lá embaixo está escrito assim, infelizmente, hoje o ator fulano de tal esqueceu um tênis lá na casa da outra mulher. E as pessoas caem, gente. E nessa brincadeira os caras têm aí milhões de acesso, né? E aí vocês pegam, por exemplo, eu crio conteúdos aí para minha categoria. Muitas vezes eu tenho que estar pedindo, pelo amor de Deus, pessoal, curte aí nosso canal para ele poder estar em evidência. Por quê? Porque quanto mais evidência, mais as empresas conhecem o nosso trabalho, mais vagas eu consigo trazer para cá, mais benefícios eu consigo para a nossa página, mais a gente fica conhecido, mais a gente consegue benefício para a categoria, né? Então, pessoal, fiquem espertos nas redes sociais, né? Lê. Pessoal, hoje as pessoas pecam por não ler, né? E aí eu paro para pensar assim, como você vai arrumar emprego numa empresa se você não lê? Né? E assim, gente, aí vai lá no comentário do Mário, que o Mário fez comigo um dia. Por que vocês acham que muitas vezes tem motorista que fica entalado embaixo de um carro grande, fica entalado nas pontes, né? Porque muitas vezes não lê. Não lê lá que tem a ponte é 4,10 m, ele está com um carro de 4,30 m. Ele não lê. E aí muitas vezes é onde vocês vê os acidentes nas rodovias. É por isso que muitas vezes as pessoas assinam o papel sem nem saber o que está assinando. E eu vejo quando eu vou fazer o processo seletivo lá na empresa, a gente dá aquele monte de papel, as pessoas vão assinando, e as pessoas não lê. Gente, leiam. Leiam. Ah, mas eu não sou obrigado a lavar carro. Ah, mas está lá no seu contrato. Você leu. Não li. Né? Então fica aí a dica para vocês, pessoal. Leiam. Leiam. Para vocês saberem para onde vocês vão. Porque quem aceita qualquer coisa vai para qualquer lugar. Né? Então por isso que é importante você ler. Né? Porque tem gente que fica bravo, tem gente que me enche a caixa de mensagem lá. Mas aonde quer? Pô, só porque o cara é famoso aí na rede social não atende mais ninguém. Gente, eu não sou famoso. Sou conhecido, é diferente. Mas eu sou conhecido no meu ramo profissional. Né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, pessoal, nas coisas que vocês veem nas redes sociais. Quantas vezes eu estou alertando o pessoal, gente, cuidado, cuidado, não clique em links, né? Não clica nos links. Não tem essa de o cara vai oferecer vaga para quem. Não. Se você está procurando emprego, é porque você está precisando. Não, vai lá fazer um exame, custa R$ 200. Aí a empresa você paga lá, depois a empresa te reembolsa. Gente, não existe isso. Não existe isso. Hoje as pessoas caem em golpes bestas. Né? Golpes bestas. Né? Eu tô te mandando um link aqui, só clicar em cima dele. Você acha que eu vou abrir link de que eu não conheço? Para vocês terem ideia, eu recebo um monte de link aqui, gente. Instrutor Carlos, dá uma olhadinha nesse link aí. Eu não entro em qualquer link, gente. Né? Eu não entro em qualquer link. Não é assim que funcionam as coisas. Então precisam tomar bastante cuidado. Beleza? O Israel tá falando assim, pô, se eu fosse golpista eu já tinha enganado uns 30 só hoje. Pois é, gente, é complicado. Né? Mas fica aí a dica para vocês, pessoal. E aproveitando também o finalzinho da live aqui, para quem não conhece nossas páginas, né, o Instrutor Carlos Rabelo, aqui a gente publica vagas que a gente recebe de parceria, que a gente recebe de RH, de empresas parceiras, de amigos que muitas vezes trabalham nas empresas, né, e vê que tem vaga lá. Opa, pera um pouquinho, né, vou mandar pro Carlos Rabelo lá que ele coloca na página dele. Muitas vezes tem empresas que vai arrumar funcionário aí, precisa de motorista de tal lugar, né? E não consegue. Putz, cara, eu não consigo arrumar naquele lugar, aí manda pra mim, eu consigo, né? E agora, gente, pra vocês terem ideia, a gente chegou num patamar aí tão grande, bacana, que agora a gente está oferecendo todas as vagas do setor do transporte.
né? Às vezes um assistente de RH, né? Lavador, mecânico, que antes a gente só colocava de motorista, né? Então agora a gente está aí num patamar que a gente está publicando todas as vagas. Por quê? Porque a gente tem gente aqui nas páginas que não é só motorista, que é mecânico, né? Que trabalha aí com retroescavadeira, né? Que esses dias, alguns meses atrás, eu encontrei um cara com um trator na rua, falando que era meu seguidor, né? Então, muitas vezes a gente não tem ideia, né? Eu estou fazendo uma seleção lá na empresa onde eu trabalho e a gente precisou, né, fazer as vagas aí meio que rápido. E aí eu vi lá que um monte de gente, nossa, você é o instrutor Carlos Rabelo? Poxa, que legal, tô fazendo teste com você, cara, não acredito, tá? E a gente vai batendo aquele papo, né? Então isso é muito bacana, né? O Kleber tá falando assim, ó, estou no grupo, sempre de olho nas vagas de emprego de motorista. E é isso aí, gente. Lembrando, pessoal, nós publicamos vagas em todo o território nacional. Claro, gente, claro que tem lugares, tem estados que é um pouco mais difícil de vaga, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, eu vejo o pessoal sempre reclamando, poxa, não tem vaga no Rio de Janeiro. Gente, é difícil vaga no Rio de Janeiro, né? Até para quem mora no Rio de Janeiro, às vezes eu vejo aqui, poxa, Carlão, aqui no Rio de Janeiro tá ruim de vaga, né? Então, é assim, claro que tem lugares que é um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente publica as vagas à medida que a gente vai recebendo, né? Ah, tem uma empresa que tem vaga para todo lugar, a gente vai lá e publica, ou alguém que manda para nós, né? Então, sempre dá uma olhadinha nisso daí. Beleza, pessoal? Mas o intuito da live aqui mesmo foi falar um pouquinho com vocês o poder da comunicação, né? Claro que a gente está usando para o comércio em geral, mas, pessoal, é para tudo, né? Até o marketing nosso, pessoal, depende da gente, né? Para você que tem página nas redes sociais, para você que mexe com conteúdo, para você que é motorista, né? Seja lá qual for o seu ramo aí, você precisa do marketing pessoal, né? E muitas vezes o marketing pessoal começa da forma de você tratar as pessoas que te seguem, as pessoas que compram o produto que você quer, ou as pessoas que, que, que vai adquirir alguma coisa sua, né? Por quê, gente? Porque muitas vezes vocês podem ver que vocês veem aí pessoas que são famosas aí, coloca lá um produto, olha, tá vendo? Eu uso desodorante tal. Todo mundo vai lá e compra. Às vezes o produto nem é bom, né? Nem é bom. Mas só porque o artista usa, todo mundo usa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí, né? A gente também ter aí um filtro para as coisas. Beleza, gente? Mas fica aí. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, aqui na plena segunda-feira, esse horário, né? Também estou aqui com meus olhos pequenos já, gente. Eu acordo muito cedo, né? Mas não deixei aqui de cumprir com o meu papel. Quero fazer a live aqui. Lembrando, pessoal, quero fazer uma outra live aí no final de semana, né? Então, eu parei um pouquinho com as lives aí, né? Que a gente fazia live toda semana. Mas agora estamos voltando com as lives. E quero sugestão de vocês, pessoal. A gente só vai fazer a live aqui com sugestão das pessoas que estão aqui comigo, né? Então, tem um. Olha, Carlão, gostaria que você falasse de tal coisa. Pode escrever qualquer comentário nas redes sociais aí, nas minhas redes sociais, que eu vou saber aí que é você que está falando, né? Vamos escolher um assunto para a próxima live aí, que a gente vai trocar bastante conteúdos aí. Beleza? Espero que você tenha tirado alguma coisa boa para sua vida particular, para sua vida aí, para sua vida administrativa, né? Que hoje a gente precisa disso daí. A gente precisa administrar muito bem o que a gente faz, né? Que uma má administração aí, muitas vezes pode gerar aí muitos problemas até para sua vida profissional particular, né? Profissional que a gente fala é para nós mesmos, né? Então fica aí uma mensagem bem legal, né? O Kleber tá falando assim, ó. Esses dias eu te mandei mensagens para você me indicar uma autoescola. Eu lembro. É que assim, gente, é tanta gente que chama a gente e eu fico muito feliz porque
às vezes as pessoas me pedem, Carlos, você pode me indicar uma autoescola? Ou, Carlos, você pode me indicar alguém que faça um curso? Ou pode me indicar isso aqui, isso aqui? Então, assim, gente, claro que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, às vezes eu não consigo responder na hora. Tenham paciência, né? Cara, eu tô aqui, eu trabalho o dia todo, a empresa onde eu trabalho é uma empresa de transporte, para quem conhece, lá na Zumob, né? É muito corrido, né? Eu sou estudante de jornalismo, eu estou fazendo curso técnico, então é uma porrada de coisa, gente. Então às vezes a gente precisa estar ali, precisa estar aqui, é muita coisa, mas a gente tenta responder na medida do possível, o mais rápido possível, né? E que a gente consiga ajudar alguém. Beleza, gente? Mas fica aí, segunda-feira é melhor. Beleza, fechou, Kleber. Você é humilde, gente boa. Ô, Clebão, tamo junto aí, cara. Humildade sempre, né? Daí vem lá do meu papai, da minha mamãe, né? Humildade sempre, né? Beleza, gente? Mas eu agradeço aí. Obrigado, Kleber, o Rogério. Obrigado aí a todos que entraram na live aí comigo. O Mário, Israel. Né? Um pouquinho de saudade aí das lives, né? A gente fazia muita live aí na pandemia, que era o que a gente tinha para fazer, né? Para não deixar aí a peteca cair, né? Para trazer um pouquinho de conversa aí pra galera, né? A gente tá voltando com as lives devagar aí. Beleza, gente? Obrigadão aí. Um grande abraço a vocês todos. Uma excelente segunda-feira. Né? Eu vou passar esse vídeo aqui lá pro meu canal do YouTube. Aproveita aí, gente. Ó, vai lá no canal do YouTube lá. Bem facinho, instrutor Carlos Rabelo. Pode ir lá, se inscreve lá para você receber os vídeos aí. Quando eu publico o vídeo aí, você já vai receber de primeira, né? O Israel que sempre me fala isso daí, né? Beleza, pessoal? Um grande abraço a vocês todos. Obrigado aí pela paciência, né? Por estar com a gente aí até essa hora aí. Prometi que ia ser uma live rapidinha, mas 1h30 de live, né, gente? A gente vai esticando sempre aí. Beleza? Um grande abraço aí, gente. E uma semana abençoada a vocês todos aí. Tá bom? Deixa seus comentários aí de coisas boas que vai acontecer com vocês essa semana. Beleza? Um grande abraço aí, galera.